Antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de convidá-los a serem membros aqui do canal. O custo é bem pequeno, mas será uma grande contribuição com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Agora vamos ao áudio da palestra. A Cruz. De Neville Goddard. 17 de maio de 1963. Muito prático e ainda assim você achará isso muito espiritual, o que para mim é o mais prático. Quando você vê uma cruz, você pensa em sofrimento. E você ouve alguém dizer que foi crucificado, você pensa, como o mundo sem dúvida pensa, que se trata de um estado de sofrimento. E se eu lhe dissesse que a cruz é uma aliança espiritual, você acreditaria? Quando você vê alguém usando aliança de casamento, você sabe que existe união, existe casamento, e deveria haver amor nesse estado, deveria haver. Mas posso lhe dizer, quando você vir a cruz daqui em diante, pense em uma aliança de casamento espiritual, pois ela realmente é. Pois a cruz é o símbolo de Deus se tornando homem para que o homem possa se tornar Deus, e essa é a cruz. O ensino central da Bíblia é a cruz. Ele realmente se torna nós, fixa-se em nós. Pois estávamos mortos, e ele estava vivo, e ele amava tanto a criatura que se tornou sua própria criação para convertê-la, para transformá-la, como um Pigmalião e uma Galateia, em si mesmo. Agora, somos informados em Gênesis, que um homenzinho é dado aparentemente a outro, mas todos os mandamentos da Bíblia são para Deus, por Deus. Pois o homem não estava vivo. E ele ordena ao homem que deixe tudo e se apegue à sua esposa, e então eles se tornam uma só carne. Então, quando lemos a Bíblia e vimos os corpos masculino e feminino, você pode pensar quando lê sobre uma mulher que isso significa uma mulher, não significa, quando você lê sobre um homem, significa um homem, não significa. Seja homem ou mulher, está falando de nós. E mulher, somos informados na primeira carta de Paulo a Timóteo. E a mulher será salva dando à luz filhos. Se você pegar a frase gerar filhos e for até o final da página, deveria estar na sua Bíblia, está na minha Bíblia, em todas as minhas Bíblias, tenho muitas, há uma pequena nota no final da página. A página que nos diz que a frase gerar filhos significa literalmente pelo nascimento da criança. Definitivo, a criança. Assim, a mulher é salva pelo nascimento do filho. Bem, eu sou essa mulher. Eu sou um homem, um macho. Eu gerei 2 filhos. Meus filhos vivem neste mundo. Eu sou casado. Mas eu sou a mulher mencionada naquela passagem, o último versículo do 2º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu sou a mulher, Deus é o marido. Ouça estas palavras com atenção. Cante, ó estéril, começa Isaías 54, cante, estéril. Porque você será mais fértil do que os casados. Versículo 1. No mesmo capítulo, Isaías 54 versículo 5, é feita a afirmação. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Meu Criador é meu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agora me disseram que ele tem que se tornar eu e se apegar a mim, pois sou sua esposa. Ele teve que deixar tudo e esquecer tudo e então se apegar a mim nos tornamos uma só carne. Agora, Paulo nos diz, no final, quando ele completa o trabalho, Paulo faz a declaração. De agora em diante, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, versículo 17. Não pequenos buracos aqui ou uma coroa de espinhos na minha cabeça ou um corte no meu lado ou buracos nos meus pés, mas tudo o que é dito sobre ele você experimenta aparentemente em seu corpo. Você passa por todas as experiências e isso acontece em seu corpo. Seu nascimento, sua paternidade, tudo no mundo acontece em você. Então você carrega em seu corpo as marcas de Jesus. Agora, enquanto isso, voltemos ao que aconteceu depois que esse comentário foi feito ao homem. Chegou, se você ler Gênesis são apenas 400 anos, se você ler Êxodo e as cartas de Paulo, verá que isso aconteceu 430 anos depois da promessa, e é isso que ele chama de lei. Ele disse: nenhum homem é justificado diante de Deus pela lei. No entanto, aqui estava a lei, e Deus a deu a nós por causa da transgressão.
Vale a pena até a enésima parte, até o mais simples iota da transgressão de alguém, seja ela qual for. E aqui, use, mas você não pode ser justificado por isso. Mas aprenda a lei, pois nos é dito no primeiro capítulo do livro dos Salmos. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei de Deus, porque em tudo o que faz prosperará. Isto é uma promessa. Pense nisso. Não é a verdadeira promessa, mas é uma promessa relativa à lei de Deus. A verdadeira promessa precedeu-a em 400 anos se lermos um livro e 430 se lermos outro livro. Mas independentemente disso, ela precede esta lei. Mais bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, porque em tudo o que faz próspera. Você não pode falhar na lei. Mas não importa quão sabiamente você exerça seu talento, que é o uso da lei, isso não o qualifica de forma alguma para as marcas do corpo de Jesus. Isso é graça, esse é o domingo. Isso acontecerá independentemente do que você fizer neste mundo. Nenhuma pessoa neste mundo falhará. Não pode falhar porque você, pessoalmente, não está fazendo isso. Você é a noiva de Deus. É Deus quem está fazendo isso, e Deus está fazendo isso em nós. Ele se apaixonou por nós, como nos diz no capítulo 1 de Efésios. Ele nos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Então eu fui a escolha dele antes da fundação do mundo. Ele me escolheu, como um homem sai em busca da mulher que deseja, e deseja de todo o coração que ela carregue seu nome e tenha filhos, se ele puder ter filhos. Neste caso, Deus terá de você apenas um filho, apenas um. Um só, como vos foi dito no capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, só haverá um. Todo mundo terá um para provar que Deus te ama e se tornou você. Esse será filho de Deus e será seu filho, porque esse filho vai te chamar de pai. Embora eu seja sua noiva e aparentemente uma mulher, neste estado uma declaração maravilhosa é feita. Todos seremos um em Jesus Cristo. E a frase em grego todos sejam um em Jesus Cristo, todos serão masculinos. Por que eles não usaram isso, eu nunca saberei, mas aí está. Todos seremos um, e essa frase todos seremos um, traduzida literalmente como todos sejam masculinos. Ele se apaixonou pelo homem, homem genérico, em letras maiúsculas, embora neste nível estejamos todos divididos em dois, homem e mulher. Agora, voltamos à lei. Em tudo o que você fizer, você prosperará se cumprir a lei. E a lei é tão simples quanto esta, enquanto estou aqui agora, eu poderia, em 12 segundos, estar em 12 estados diferentes de consciência. Posso pensar em você, pensar no outro, e então, de repente, tudo em que penso é um estado de consciência. Eu poderia estar em tantos estados quantos os segundos no tempo em que estou pensando. Mas o estado que vou exteriorizar, objetivar e tornar real no meu mundo é o estado que ocupo mais do que os outros. Esse estado ao qual retorno constantemente constitui meu lar, meu verdadeiro eu. E então, eu entro em um estado. Se esta noite você quer riqueza, não deixe ninguém neste mundo lhe dizer que você não deveria querer isso. Se você quer saúde, não deixe ninguém te dizer, você não deveria querer. Eu não me importo com o que você deseja agora neste mundo. Você pode, depois de perceber, se cansar disso. Sabemos disso no mundo. Tem gente que constrói uma casa, gasta uma fortuna com ela, fica nela por questão de instantes e se cansa. Não apenas a casa sozinha, mas as relações familiares na casa mudam, e eles não querem nenhuma parte daquela casa porque as relações que a ocupam. Eles não querem o lar, não querem os relacionamentos e não querem fazer parte dele. E ainda assim eles queriam isso, aparentemente, para sempre quando conseguissem. Isso é vida. Não existe coisa estática neste mundo porque o homem, a cada momento, pode mudar de estado. Então, quando você sabe o que quer, não me importa o que você quer. Você quer ter um casamento feliz, tudo bem. Existem pessoas em todo o mundo hoje, muitas delas estão no centro das atenções, concorrendo ao cargo mais alto deste país, que queriam uma mudança nas relações conjugais mais do que o cargo mais alto do país. Porque se quisessem mais do que essa mudança, teriam se submetido ao que consideravam uma relação desagradável, na esperança de enganar os eleitores amanhã, porque assim o queriam.
Não, eles queriam uma mudança neste relacionamento mais do que queriam o cargo mais alto nesta terra, e o fizeram. Então eu digo que não existe imagem estática neste mundo. Esta noite, não deixe ninguém e não pergunte a ninguém se você deveria querer. Pois deixe-me citar uma das verdadeiramente grandes mentes despertas de toda a eternidade, Blake. Não considero nem os justos nem os ímpios como estando em um estado supremo, mas simplesmente como estados de sono nos quais a alma pode cair. Seus sonhos mortais do bem e do mal. A visão do juízo final. Então eu caio em um estado. Pareceu-me bom, e é bom porque eu ansiava por isso. Eu estou nisso. Posso cansar-me disso em questão de momentos ou em questão de 30 anos ou em questão de algum outro período de tempo. Não era bom nem mal, simplesmente um estado. Existem infinitos estados no mundo nos quais o homem cai. Mas quando você vem aqui, você não deveria cair em estados, você deveria entrar deliberadamente em um estado. Mesmo que você pense, bem, isso é um estado, mas não caia nele. Com os olhos bem abertos, eu quero ser rico. Como você concebe a riqueza? Sendo todas as coisas relativas, o que você e eu consideramos uma renda normal para viver graciosamente em nosso mundo atual seria a renda de um milionário na maior parte deste mundo, se você pensar no número X de milhares que você precisa para viver bem neste mundo em que vivemos. Mas se você chegar a 90%, talvez 95% do mundo, se você tivesse esse tipo de renda, você seria o rei dos reis na área deles. Então todas as coisas são relativas. Então, onde você está? O que você quer? E você escolhe. Bem, quando você sabe exatamente o que quer, ouça as palavras. Bem-aventurado o homem, esta é uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, porque em tudo o que faz ele próspera. Você não pode falhar se tiver prazer na lei do Senhor. Você não alimenta sua mente com nada além da imagem que deseja exteriorizar em seu mundo. Se hoje a razão nega a imagem, você nega a razão. Na verdade, neste mundo, se os seus sentidos ditam que estes são os fatos da vida, mas estão em conflito com a imagem que você deseja externalizar, você nega os seus sentidos. Negue completamente os sentidos e a razão e alimente a imagem, pois esta é a criatividade de Deus. E então vivo esta noite na suposição de que sou o homem que quero ser, embora tudo, a razão e os sentidos, neguem isso, mas vivo nisso, e estou falando por experiência própria, então no final de num futuro não distante, começo a cristalizá-lo e a exteriorizá-lo. E então eu duplico. Eu conto a história para outras pessoas e elas começam a duplicá-la, e então a contam para outras pessoas. Ao fim de alguns anos, teremos centenas e centenas de testemunhas deste princípio. Importa o que o mundo pensa? Importa o que alguém neste mundo me diria sobre isso se eu pudesse duplicá-lo e prová-lo pela experiência? Bem, esta é a lei de Deus. A lei é condicional. Não posso sentir pena de mim mesmo e esperar ligar para algum profissional que apertará um botão, me deixará como estou, e então produzirá resultados para mim. Eu tenho isso o tempo todo. Alguém ligará e dirá: você fará isso e aquilo? O propósito de tudo isso é produzir uma mudança no indivíduo, e não apenas uma mudança nas circunstâncias ao seu redor, onde ela desaparece como a neve quando o sol nasce. É produzir no indivíduo uma mudança que sustente a mudança quando ela se exterioriza no mundo. Mas alguém dirá: sabe, meu pessoal não está pagando o aluguel. 3 deles estão atrasados, eles me devem 3 meses, e eles querem que você, de alguma forma estranha, produza algum pequeno milagre onde todos eles depositem seu dinheiro. E permanecem tão amargos quanto antes da perda dos 3 meses. Eles permanecem exatamente onde estavam antes da ligação e pensam que um pequeno toque no botão produzirá uma mudança em suas vidas. Esse chamado acontecerá dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até que você possa produzir neles, aqueles que ligam, uma mudança em seus próprios corações. Quando você produz isso neles, eles não precisam mais chamá-lo, pela simples razão de que a mudança neles se exterioriza em seu mundo. E funciona assim. Então, se há um praticante aqui, você não aperta botões, você produz mudanças neles. E posso lhe dizer que você não precisa da renda de nenhum ser deste mundo.
Se eles pagarem a você, tudo bem, mas não dependa da renda de ninguém neste mundo. Você não precisa. A sua própria consciência de riqueza produzirá riqueza. Você terá todos neste mundo, e ele simplesmente fluirá como um rio em sua direção. Não dependa de ninguém. Ninguém é sua fonte de suprimento. A única fonte é Deus, e seu nome é Eu Sou. Isso é Deus. Não existe outro Deus. Então, se eles ligarem, deixe-os ligar. Tente se convencer de que eles mudaram sua atitude em relação a si mesmos, em relação à vida. Essa mudança neles resultará automaticamente em uma mudança em suas vidas. Eles não conseguem evitar. Mas quando alguém os faz sentir, e aqui, eu te digo isso por causa de uma ligação recente, onde na cidade 3 pessoas diferentes de grupos diferentes, nem todas no mesmo assim chamado, ismo, diferente, ismo, e eles dizem a ela: para sempre você terá que dependa de mim para produzir essas coisas para você. Bem, aqui esta pobre criança acredita nisso, e então ela envia um número X de dólares todo mês para este, outro, e então ela liga para o palestrante. Eu sempre a avisei. Não me mande um centavo. O que ela não tem um centavo? Não me mande um centavo. Quero produzir em você a mudança. Mas ela acreditava tão completamente que eles poderiam influenciá-la que, a menos que ela os invocasse, essas coisas ocorreriam novamente. Mas eles se repetem e se repetem e se repetem. Como fazer com que ela realmente acredite em Deus? O único Deus no mundo é o seu maravilhoso Eu Sou. Agora aqui está a história. Ele amava mais do que qualquer homem neste mundo poderia amá-la. Amo minha esposa, e ela e eu juntos produzimos neste mundo esta criança gloriosa, e nos deleitamos com a filha que temos. Mas eu não poderia, na eternidade, como homem, amar minha esposa na medida em que Deus nos ama. Deus a amou tanto que se tornou ela, e ele é um com ela. E o nome dele não é Neville, o seu nome é Eu Sou. Esse é o nome dele. Ele está ancorado nela, crucificado nela. Ela era apenas um pensamento, isso era tudo que ela era para ele, e ele a amava tanto que se cravou nela e esqueceu completamente sua divindade. Na verdade, ele se apegou a ela e não a deixará ir até que se tornem um, não dois. No princípio eram dois, Deus e este que ele amava, ou no final, apenas um. E para ele está tão perdido em sua identidade que quando ele surge nela, é ela, não é outra. É apenas o indivíduo por quem ele se apaixonou. Ele dá seu nome a ela. Ela não tinha nenhum. Ele dá seu nome, e ela leva o nome, e é Eu Sou. E ela acorda agora. De agora em diante, ninguém me incomode, não deixe que me incomodem, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. E estas são as marcas de Jesus. Você não vai encontrá-los, como diz o mundo religioso, com estigmas, mãos sangrando, cabeça sangrando, lado sangrando e pés sangrando. Não são as marcas de Jesus. Eu tive isso e eles são maravilhosos. É uma emoção que vai além do sonho mais selvagem quando você se sente sugado como um vórtice, ou uma série de vórtices, sugados para dentro deste corpo. Eu tive isso. Mas não são as marcas de Jesus. As marcas de Jesus estão todas escritas de forma dramática nas Escrituras. A primeira marca de Jesus, mas a primeira, é a ressurreição, essa é a primeira marca. Como você marca isso? Quando o indivíduo em si mesmo desperta de um sono profundo e descobre que realmente, antes desse momento, estava morto, pois ele acorda em uma sepultura e ninguém além dos mortos está enterrado. Então você os interpõe. E se uma pessoa está agora num sepulcro, no santo sepulcro, ela acorda e encontra-se acordada e viva, mas está numa sepultura. Então ele deve ter ressuscitado. Essa é a primeira marca. A segunda marca é seu nascimento. Ele sai disso e sai daquele sepulcro assim como uma criança física sai de um útero físico. E depois vem as outras marcas da descoberta. Então você olha para isso. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou ao meu coração o espírito de seu filho, clamando: Pai. Quando chegou a plenitude dos tempos. Quando a gravidez de 9 meses terminar.
9 meses podem ser 9 idades. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao meu coração, clamando, Pai. Assim, em meu ser, quando chega a plenitude dos tempos, seu Filho vem e me chama de Pai. Se ele me chamar de Pai, a obra de Deus em mim estará completa. Pois ele me usou como sua noiva, ele se apegou a mim e não me deixou ir. Mas ele teve que produzir seu poder criativo, e teve que produzi-lo produzindo um filho. Ele produziu em mim um filho que me chama de Pai depois de chegada a plenitude dos tempos. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, se você quiser, o capítulo 4, o versículo 4 de Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao meu coração clamando: Pai. O Filho me chama de Pai. Sua obra em mim está completa. Mais um passo para levar as marcas de Jesus. Mas ele pega isso. E este é agora o capítulo 10, o versículo 20 de Hebreus. E ele me desnuda de cima a baixo, e isso é chamado de a cortina que separava o homem de Deus. Há uma pequena membrana a ser cortada, e aquilo que separava o homem de Deus está agora dividido ao meio, e é chamada de a cortina que é a sua carne. Você sente tudo em seu corpo. Tudo o que estou falando você realmente sente que está acontecendo aqui. Mas não está nisso, mas você sente isso aqui, pois está é a sombra do corpo real. Então, na verdade, de alguma forma, tem todos os efeitos que você consegue nas profundezas. O corpo real, o corpo imortal lança sua sombra sobre isso e você sente que isso está acontecendo aqui. Mas isso não. Está na alma, o verdadeiro você. Então aqui, nesta noite, você poderia aplicar sabiamente a lei de Deus, e nenhum ser no mundo poderá impedi-lo de se tornar o que deseja ser. Se você parar por um momento e olhar para a lista do mundo, pegue todos os grandes homens ditos inteligentes, sábios e maravilhosos do mundo, todos os grandes políticos do mundo, qualquer um deles, volte, apenas em tão pouco tempo e você verá que todos eram exatamente como você é agora. Eles não tinham nenhuma razão no mundo para acreditar que eram o que são hoje, mais nenhuma. Ninguém é dotado de mais inteligência, de mais poder. Sem dúvida, 99% deles tropeçaram nesses estados. Não quero que você tropece nisso, quero que você entre deliberadamente nesses estados. Se você tropeçar em um estado, quando a convulsão ocorre como sempre acontece no mundo e você é esvaziado desse estado, você pode não saber como voltar a ele porque não entrou nele deliberadamente. Se você entrar nesses estados deliberadamente, não faria nenhuma diferença qual convulsão ocorreu, e elas ocorrerão, sempre ocorrerão, como voltar a esse estado, se for um estado confortável para se estar. Em qualquer estado neste mundo que você quiser. Mas se você não sabe que está em um estado e pensa, bem, agora, isso é simplesmente uma coisa natural baseada no meu nascimento. Pois bem, quando você é esvaziado desse estado, talvez nunca encontre o caminho de volta para esse estado. Mas você pode. Todos neste mundo poderiam entrar no estado de sua escolha. Estou falando por experiência própria, quando tenho mais de 900 cartas em casa, cada uma testemunhando uma entrada deliberada em um estado de pessoas que nada sabiam disso antes. Mas eles simplesmente decidiram adotar um estado para o qual iriam, e eles entraram nesse estado, viram o mundo a partir dele como se fosse verdade e, então, de uma forma que não pudessem definir ou conceber conscientemente, o estado apareceu e tornou-se real em seu mundo. Todos podem fazer isso. Mas não se esqueça, não caia nisso, entre nisso deliberadamente. Esta noite, se eu fosse, e digo isso, qualquer coisa neste mundo, então deixe-me presumir agora que sou o homem que quero ser. Permanecendo nele, deixe-me ver o mundo e vê-lo mentalmente como veria se fosse verdade. Se o fizer, estou me deleitando na lei de Deus, e em tudo o que faço, próspero. Ninguém pode impedir isso. Mas não importa como eu faça isso, não posso ganhar a graça porque a graça não pode ser conquistada. A graça é um domingo. Porque é um presente, é incondicional e esse é o meu conceito glorioso neste mundo. Ninguém pode falhar. Então, se esta noite você for um indigente entre os indigentes, quando na plenitude do tempo Deus estiver chamando você, você receberá o reino. E o maior deste mundo não se compara ao menor do reino.
Então você pode estar no momento em que é chamado de desconhecido, pobre como um rato de igreja, sem nada neste mundo para apoiar sua entrada. Mas você não precisa disso, ou você se torna herdeiro, herdeiro de Deus, naquele momento em que chegou a plenitude dos tempos. Mas no intervalo, esperando a plenitude do tempo, use a lei de Deus. A lei de Deus nunca falhará com você, mas não o qualifica para receber sua graça. Se você pudesse se qualificar para receber a graça dele, então isso não é graça. Pois graça significa dom imerecido, algo dado sem mérito de sua parte. É o amor em ação que não é conquistado por aquele a quem é dado. Você não poderia merecê-lo. Por outro lado, se você fez algo de que se envergonha, posso confortá-lo, no capítulo 11 de Romanos. Deus entregou todos à desobediência, para ter misericórdia de todos. Versículo 32. Se não fosse pela misericórdia divina ninguém poderia ser salvo, mas a misericórdia divina nos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Ele me escolheu, ele escolheu você. Quando ele se esvaziou sobre mim, não me lembro. Tive momentos em que tive lembranças da emoção. Foi uma emoção, posso te dizer. Não foi dor para mim. O que quer que tenha sido para Deus que se pregou em mim, isso eu não sei. Mas para mim, em quem ele se pregou, pois eu sou a cruz, está é a árvore na qual ele está pendurado, e quando ele se pregou em mim, a árvore ganhou vida, e foi uma emoção. Não houve dor alguma, no que me diz respeito. Pode ter sido uma dor para aquele que me amou tanto que se enforcou em mim, pode ser. E assim Blake nos diz. Os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza para encontrar esta árvore, mas a busca deles foi toda em vão, cresce no cérebro humano. Songs of Experience. Então aqui, no meu cérebro, ele está pregado e a extensão fica bem nesse corpo. Mas, no que me diz respeito, não houve dor. Foi um deleite estático, um deleite supremo, quando ele me deu vida. E então, ele se apegou a mim, permaneceu fiel ao seu amor e então me acordou. Hoje posso dizer com Paulo. Agora trago no meu corpo as marcas de Jesus. O nascimento do alto, a memória dele é tão vívida, a ressurreição da sepultura é tão vívida, a descoberta de Davi é tão vívida, a divisão deste corpo de cima para baixo e a subida pela medula espinhal até meu crânio são tão vívidas. Todas essas marcas de Jesus eu carrego em meu corpo. Então eu sei que esta é a última vez, ele completou sua obra em mim. E ele teve que gerar apenas um filho. Ouça as palavras, capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, e aqui ele promete trazer um. A palavra grega realmente significa semente, e a versão King James traduz a palavra como semente, mas para dar-lhe significado na tradução moderna, a versão padrão revisada, eles traduzem a palavra semente como descendência. E então nos é dito em Gálatas 3 versículo 16 que esta descendência, e então eles disseram. Ele não diz descendência, significando muitos ou mais descendência, ou seja, que é a sua descendência, que é Cristo. Agora, quando você ouve a palavra Cristo, você pensa automaticamente, se você é cristão, em Jesus Cristo. A palavra Cristo em grego é idêntica à palavra Messias em hebraico, idêntica. A palavra significa ungido. Então eu produzo Cristo, minha descendência, e você pensa apenas em termos de Jesus Cristo. Volte. Unja-o, este é ele. Volte para Samuel e de quem se fala? É ele, levanta-te e unge-o. Ele é o meu escolhido. É Davi. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmos 2 versículo 7. Ele é o ungido. É Davi quem aparece, o Davi é o ungido. Pois bem, quem é Jesus? O próprio Deus, você é ele. Pois quando Deus consegue dar-te a si mesmo, quem te dá a si mesmo? Portanto, você, que começou no tempo, quando ele, seu marido, o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o marido deve deixar tudo e se apegar à sua esposa até que eles se tornem um. Quando você se torna um, aquele que foi seu Criador, que tanto o amou, que se tornou seu marido, quando você se torna um, você tem uma prole. A prole prova quem você é. Mas a descendência é o Filho unigênito de Deus, que é o ungido Davi. E então você o vê.
Todos produzirão apenas um, e esse é o Filho de Deus. As pessoas não conseguem ver bem o mistério que é Jesus, e a palavra Jesus significa Jeová salva, é isso que a palavra significa. É realmente Jeová e o nome de Jeová é Eu Sou. E assim, quando a criança aparece, ela é filho do Eu Sou. No Antigo Testamento, isso nos é revelado da maneira mais maravilhosa, mas o homem não consegue acreditar que a palavra Jessé significa Eu Sou. Temos todos os tipos de Jessés no mundo. As pessoas se autodenominam Jessé, Jessé isso, Jessé aquilo, e para elas é um nome. A palavra Jessé é Eu Sou. Bem, de quem você é filho? Eu sou filho de Jessé, foi o que Davi disse. E quem é Jessé? Eu sou. Então, quando você se apresenta, porque ele se entregou a você e você é um com Deus. Mas como vou saber disso? Espere um pouco, e então uma criança será trazida de você. Quando a criança chegar, você a conhecerá. Ele sempre foi o Filho de Deus. Agora ele é seu filho, portanto, você é Deus. Portanto, o propósito de todo esse fabuloso e maravilhoso drama é trazer à tona seu propósito predeterminado. E o propósito é entregar-se a mim, a você, a todos nós, como se não houvesse outros no mundo, apenas você e Deus no início, e finalmente apenas você como Deus. Esse é o grande sacrifício, dele se entrega completamente a você, ou não há mais dois. O único céu é o seu filho testemunhando a sua paternidade, e o filho é David. Mas enquanto isso, aplicamos o princípio da sua lei. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, porque em tudo o que faz próspera. E a lei é condicional, não faz acepção de pessoas. Você poderia ser a pessoa mais sábia, mais adorável e mais gentil do mundo. Você começa a sentir pena de si mesmo e está entrando no estado que produzirá os frutos desse estado, e terá todos os motivos do mundo para sentir pena de si mesmo. Não inveje ninguém, eles estão apenas em um estado. Ou eles estão nesse estado deliberadamente, conscientemente, ou entraram nele involuntariamente. Peço-lhe que entre em todos os estados com conhecimento de causa. Você pode ser saudável, pode ser rico, pode ser famoso e pode ser qualquer coisa neste mundo. E não há nenhum homem no mundo, baseado no estado que ele ocupa hoje, que seja digno de sua admiração, nenhuma pessoa no mundo. Alguém está em um estado em que é aclamado como uma grande pessoa. É apenas um estado, e as pessoas se curvam diante do estado e fazem dele um Deus. Só existe um Deus e seu nome é Eu Sou. Então passa alguém. Eu vi. Há alguns anos, em São Francisco, e posso dizer-lhe que admiro o General MacArthur, um homem maravilhoso, para mim ele é um homem grandioso, maravilhoso, admiro-o como um verdadeiro grande americano e um líder de homens, sem dúvida. Ele entrou neste país depois de anos no exterior. Um amigo meu de São Francisco, um advogado muito competente, agia como uma criança de cerca de 3 anos. Você nunca viu tanta devoção, tanta hipnose completa quando o general passou de carro. A multidão saudava-o pelo que tinha feito pelo nosso país na última e na Primeira Guerra, mas este homem o teria seguido direto para a forca e colocado seu pescoço no lugar do general. Você nunca viu tanta adoração. E eu me perguntei, disse para mim mesmo. Do que se trata? Ele vem às minhas reuniões há anos e não consegue ver um estado passando. Reconheça o estado de grandeza. Reconhecer um estado, mas ao identificar o indivíduo como estado, ele poderá amanhã cair desse estado e o mesmo se perguntará o que aconteceu com seu herói, sem saber que era um estado. Onde está Stalin? Onde está Hitler? Onde se encontra Goering? Onde, mencione todos eles, Trujillo, com todas as suas estátuas e cidades e vilas com seus nomes para serem perpetuadas para sempre? De repente, o estado é desocupado e o pequeno ocupante é decapitado. Estes são todos estados. Portanto, não adore nenhum ser neste mundo. Adore somente a Deus, e Deus é realmente seu marido. Ame o homem cujo nome você leva, ame a mulher que leva o seu nome, mas no final eles são sombras da relação entre Deus e o homem. Estas são apenas sombras. Seu verdadeiro marido é Deus, e ele é mais fiel a você do que qualquer homem neste mundo jamais poderia ser.
E assim, eles estão casados há 50 anos e geraram muitos. Penso em um mencionado anteriormente. Então, depois de 30 e tantos anos, deixando para trás seus muitos filhos, ele se casa com outra pessoa que tem 4 filhos. Sem críticas, perfeitamente bem. Seu pai sobreviveu alguns anos à mãe e então ele se casou com uma viúva que conhecia há anos. Perfeitamente bem, e então ele se casou com ela. Deus nunca se casará com ninguém além de você. Mas ninguém neste mundo ele ama mais do que ama você, e você é, individualmente, seu único amor. Esse é o mistério. Ele nunca poderia se divorciar de você por outra pessoa. E na vida dele, porque ele é a própria vida, você nunca poderia morrer porque ele é a vida. Ele está casado com você, e está tão casado com você que está determinado a provar-lhe seu amor gerando seu filho. E quando ele dá à luz seu filho, é seu filho, seu menino. E estranhamente, naquela pequena frase uma pessoa em Cristo Jesus é uma frase usada em Mateus, você é seu pai, pois Deus é um pai e o coração de um pai. Embora ele escolha você como noiva, quando ele concluir o processo, você será ele. Mas ele não era uma noiva, ele era pai. Esse é o mistério. Ele transforma você em si mesmo. E ele era, antes de se casar com você, um pai, e assim ele transforma você, sua noiva. Você é sua emanação, mas também sua esposa, até que o sono da morte termine. Quando o sono da morte termina, você se transforma nele, e ele era, antes de se casar com você, um pai, e então você é um pai, e aí está seu filho. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Inaudível. Resposta de Neville. A questão é, falo tantas vezes da plenitude dos tempos, isto é tirado do livro de Gálatas, capítulo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que nasceram sob a lei. Versículo 4. Tudo tem sua hora marcada, todas as gestações do mundo. Em que momento, depois de pregar a cruz em você, ele te impregnou consigo mesmo para gerá-lo à sua semelhança, não sei em que momento. Mas nessa plenitude de tempo ninguém pode impedi-lo. O que é essa plenitude de tempo? Ninguém poderia ser animado neste mundo, ninguém neste mundo poderia viver e respirar se não fosse por Deus pregado sobre ele. O capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Já estou crucificado com Cristo, ou não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Existem dois, alguém diz pela fé no Filho de Deus e outro está em sua fé. Então você pode fazer sua escolha. Seja por causa da fé dele ou pela minha fé por tê-lo sentido. Mas estou crucificado, porque fui crucificado com Cristo. Então o ato acabou, minha crucificação acabou, a sua acabou, a de todos acabou ou não poderíamos estar aqui. Mas num momento depois da união, pois para mim uma cruz é um casamento espiritual, então está feito. Nesse momento acontece o casamento. Mas quando, depois da união, você ficou engravidado de si mesmo? Ele te anima, estou vivo, mas quando ficaria engravidado? Tenho certeza de que quando chegar a plenitude do tempo, seu filho se apresentará e me chamará de pai. Tem que acontecer, pois o filho tem um certo tempo entre a fecundação e a externalização. Então, quando ele virá? Bem, novamente, Abacuque. Parece muito tempo, espere, pois é certo e não será tarde. Pois cada visão tem sua própria hora marcada, ou amadurece, florescerá. Se parece longo, espere. Abacuque 2 versículo 3. Então não posso contar a ninguém. Foi esta noite em que o amor infinito me abraçou? Foi naquele momento em que estive na presença dele e ele me abraçou e me tornei um com seu corpo que ele me engravidou? Devo confessar que foi uma delícia infinita, foi puro êxtase quando ele me abraçou e eu me tornei um com seu corpo. Foi esse o momento da impregnação? Não sei. Sei que ele sabe que hoje trago as marcas de Jesus em meu corpo. Então ele não pode me engravidar com ninguém além disso, e traz Davi para gritar: Pai! Agora, se aquele foi aquele momento no tempo? Isso não remonta muito longe, você sabe.
Volto à idade em que tinha cerca de 21 anos. E então isso aconteceu em 1959, e não demorou muito, se esse fosse o momento. Mas não posso falar com autoridade. Eu sei o que aconteceu, mas não posso afirmar com certeza que aquele foi o momento da gravidez. Antes disso eu vivia como todos vivem no mundo, e sou um ser animado como todos nós somos seres animados. Mas foi nesse momento que fiquei na presença dele e respondi corretamente que o amor era a melhor coisa do mundo? Pois ele só pode produzir amor, ele chama Davi. Mas a própria palavra Davi significa meu amado. E foi assim que, quando ele me disse: qual é a melhor coisa do mundo? E eu respondi: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Então ele me abraçou e nos tornamos um, mas realmente um, não dois. E eu era o corpo do ser que fez a pergunta, e fiquei na presença do amor infinito que é Deus. Então foi esse o momento da fecundação? Não sei. Se fosse assim, não demoraria muito entre o cumprimento.